Estamos agora com o secretário da Regional 5, Francisco Nazareno Félix de Lima, aqui na certificação dos jovens do primeiro passo, que está sendo feita para os jovens do primeiro passo do Grande Bom Jardim. Secretário, qual a importância de participar desse evento de certificação dos jovens que participaram do primeiro passo aqui para o território do Grande Bom Jardim, na Regional 5? Boa tarde. A nossa participação é com essa grande satisfação de ver concretizada uma primeira formação de 125 jovens aqui do Siqueira, do Canidezinho, da Grande Lisboa, da Grande Portugal, do Bom Jardim, porque a gente sabe que isso representa futuro mais decente, um futuro de honestidade para esses cidadãos, para esses jovens cidadãos. O profissionalismo é necessário, até também a ocupação, a gente está tirando esses jovens do ócio, do não fazer nada, do participar de outras atividades ilícitas, e estamos pondo na escola, e estamos nessa integração entre os órgãos do município, entre o PRONAS, entre a Secretaria de Trabalho do Estado. Essa integração intersetorial ajuda nessa formação, e a regional quer participar e se sente feliz por essa formação, pelo contexto social que ela representa. Secretário, jovens do Grande Bom Jardim, exatamente nessa possibilidade de ter ações que voltem concretamente para a realidade deles. Que mensagem você poderia passar para esses jovens em nome da regional? Eu acho que o jovem ele tem que sonhar e tem que sonhar alto, até porque agora o tempo é bom. A Prefeitura entregará nos próximos 60 dias um centro urbano de cultura e arte importantíssimo para que esse jovem dê continuidade às ações de educação, de formação, de esporte, de lazer, de cultura, de entretenimento. Ali também será um espaço público importantíssimo na continuidade desses jovens. Que eles acreditem no potencial deles, mas que eles não fiquem parados, que eles corram atrás, porque o Estado, num todo, ele tem condição de oferecer e oferece para quem tem boa intenção e para quem tem boa vontade. Esse foi o secretário Nazareno, aqui da Regional 5, e vamos agora ficar um pouco com a certificação dos jovens do primeiro passo. Estamos com Lúcia Bertini, coordenadora do Fortaleza de Paz, que é quem articula as ações do Território de Paz no âmbito de todos os seus parceiros, Ministério da Justiça, Governo do Estado, Prefeitura Municipal e Secretaria Regional 5. Lúcia, boa tarde. Qual é a importância de termos hoje a certificação dos jovens formados no primeiro passo, inclusive com a participação de vários jovens que vieram do Protejo, uma ação PRONAS no Território de Paz? Então, Duda, é importante a gente lembrar que, na verdade, o Território de Paz ele se constituiu a partir de uma compreensão de que o PRONAS, como Programa Nacional de Segurança com Cidadania, deveria vir para Fortaleza. Então, Fortaleza, como município, tinha uma preocupação com a redução da violência. Já desde 2005, a prefeita Luiziane Lins demandou a Guarda Municipal se organizar a respeito dessa situação, envolvendo jovens, envolvendo as comunidades e principalmente em algumas localidades da periferia da cidade. E desde lá, o Observatório da Violência foi instalado na Guarda Municipal e começou a pensar esses dados e como fazer ações para que as coisas pudessem ficar melhor. Nessa condição e nesse período apareceu o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, em que, revendo os dados da criminalidade e da violência em Fortaleza, fazendo a conversa com o governo do estado e vendo uma subnotificação, acabamos conseguindo que a cidade de Fortaleza fosse a 12ª cidade no primeiro bloco dos territórios de paz ao longo do Brasil. Então, de lá vem uma caminhada que se instalou num programa que, na verdade, juntou o governo federal
que é o Ministério da Justiça, o governo estadual com uma série de secretarias e o governo municipal como aquele que era o coordenador desse processo e passou a fazer uma conversa entre os 3 níveis, né, e ao mesmo tempo intersetorial, chamando as secretarias da área social principalmente, mas também em infraestrutura, para que pudesse conversar sobre as ações a serem desenvolvidas dentro do território. E aí o Grande Bom Jardim foi trabalhado como esse território de paz e começou uma série de ações, e aí eu conversei um pouco sobre isso no nosso lançamento, que nós tivemos um grupo de jovens entre 15 e 24 anos, já em situação de risco, que as Mulheres da Paz foram aquelas que indicaram, e os serviços também, jovens que estavam em situação fora da escola, em situação de risco social, que além da vulnerabilidade do local já estavam deixando de frequentar as atividades saudáveis, não buscando mais ajuda, mas aqueles jovens tiveram que ser convidados a fazerem parte dessa atividade. E essa atividade era o Proteja. Então o Proteja foi uma das atividades iniciais e mais importantes do território de Paz e Pronace, para que a gente pudesse dar conta de atender de uma forma diferenciada com projetos de formação, de educação com cidadania desses jovens. Esses jovens, então, foram contemplados com uma bolsa, passaram 1 ano fazendo atividades regulares, mas depois esse projeto acabou. E nós tínhamos aqui um território de paz em que várias instituições não governamentais e governamentais vinham conversando sobre os dados da violência e continuaram numa pactuação que vai muito além de um programa, mas como cidade que quer fazer a sua redução de violência, como uma cidade que é protagonista nesse processo, continua havendo um movimento de mobilização intersetorial com governamentais e não governamentais para que aqui continuassem acontecendo atividades de lazer, atividades de cultura e atividades de formação, gerando oportunidade para esses jovens. E aí nós tivemos uma série de outras atividades relacionadas ao Ministério da Cultura. Enfim, todas as vezes que alguma coisa era oferecida, a mobilização do Grande Bom Jardim sempre foi uma referência. Inclusive nos projetos de cultura nós fomos as atividades que mais foram propostas ao longo de pelo Brasil afora. Aqui nós tivemos muitos projetos contemplados e nós vemos a cada vez essas atividades sendo realizadas pela população engajada, pelas não governamentais e com um apoio importante como retaguarda dos serviços que já existem, mas que também passaram a olhar para esse território. E isso é uma premissa do programa que Fortaleza assimilou integralmente, foi pensar um território para a redução da violência e inclusive redirecionar as suas políticas e buscar outras atividades para que o Bom Jardim pudesse ser contemplado com mais qualidade, com mais cuidado. Isso foi feito, e aí nós temos o exemplo da Casa Brasil, que a Margarida já fala, quando a gente reinsere a Casa Brasil como um importante equipamento social de atividades. Isso, nós passamos a ter o Crescer com Arte, que é uma atividade da Secretaria de Direitos Humanos, que não existia aqui, e nós também fomos buscar a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social para oferecer vagas de continuidade para esses jovens e essas jovens que já tinham se formado no Protejo. E outros jovens, porque nós ali tivemos 210 jovens no Protejo, mas centenas e milhares de jovens no Grande Bom Jardim, dentro de uma população de 200 mil pessoas atualmente, com certamente aí os seus 30% de jovens querendo oportunidades. E isso que nós começamos então. Então a importância do primeiro passo aqui é porque nós estamos trazendo outras políticas em lugares que já sempre foram lugares demandantes, mas que não estavam sendo vistos, porque nós não tínhamos focado nesses lugares com violência maior, com criminalidade, e também não tínhamos olhado para um território que se move, que tem coisas a apresentar. Então nós passamos aqui a constituir um processo que ele se manteve por si, independente de Pronace, independente, né, de um ou outro projeto, mas a partir da construção conjunta, da articulação desses projetos e da luta cotidiana por esse território ser valorizado, né? E acho que isso acaba sendo hoje uma prática que vai acontecendo, nós vamos vendo as coisas acontecer. Por exemplo, aqui agora nós já tivemos uma pactuação de continuidade desse projeto. Isso não estava lá no plano da Secretaria, mas é uma demanda da comunidade, uma demanda do território. Isso é política pública. Política pública de Estado é aquela que a comunidade demanda, né? E aqui nós temos isso acontecendo, articuladamente com o governo municipal, que é me parece, na minha avaliação, aquele que consegue promover essa articulação num lugar
muito diferenciado dentro da política de segurança pública com cidadania, que é um novo paradigma para esse direito que é a segurança pública que nós estamos aí construindo. Lúcia, você falou algumas coisas que são fundamentais, de que aqui no território de paz, quem faz o território funcionar são os grupos, são as pessoas, então são os jovens, são as mulheres da paz. Nós temos também os conselhos comunitários de defesa social, nós temos Casa Brasil, Centro Cultural Bom Jardim, onde estamos agora, o pessoal que está lá fora, que está fazendo a parte cultural, que tem o basquete, o grupo de rua, temos associações. Este potencial, ele foi utilizado para poder articular as ações do Estado aqui dentro do território de paz. Qual é a mensagem para essa continuidade? Como é que essas articulações que foram criadas, esses movimentos, esses jovens, essas pessoas voluntárias, como é que elas podem fazer, ou o que elas poderiam fazer para exatamente estar levando essa demanda para a prefeitura, para as regionais, para essas instâncias do Estado, para dar continuidade àquilo que foi iniciado e para gerar novas coisas inovadoras, como está acontecendo aqui hoje no Bom Jardim. Então, acho que a própria sua fala já explica um pouco isso. Na verdade, a população precisa continuar organizada cada vez mais, porque se não tiver a demanda da população, que é o que talvez aqui no Bom Jardim a gente tenha de maior qualidade, é a população organizada que demanda, que se senta, que se reúne. Por exemplo, nós tínhamos no início do processo 8 conselhos comunitários de defesa social, mais ou menos desarticulados, com a mobilização, com a conversa, com a importância de poder olhar um pouco para a questão da segurança. Nós tivemos a multiplicação, nós fomos trabalhar aí hoje, com 25 conselhos comunitários de defesa social, e isso é participação. As pessoas nós fomos em cada bairro conversando sobre isso, e as pessoas foram se organizando e criando os conselhos. Não adianta conselho se as pessoas não se reunirem, se não entenderem que elas é que conhecem cada pedacinho desse território, a comunidade é sua, e elas poderem organizar o que mesmo que querem. Aí elas vão demandar com mais qualidade, e aí nós temos que ter os canais de participação, e que nós queremos continuar tendo, porque a participação ela se dá e precisa também ser acolhida. Então nós temos aqui um governo que ouve essa comunidade, vai atendendo na medida da construção dessas políticas, mas sem a participação não se tem essa possibilidade de avanço como está aqui realizado, porque o grupo se reúne e discute, cria alternativas e experimenta e chama novamente o poder público para se fazer presente, cobra e acaba recebendo uma qualidade maior, mas certamente a partir da sua sincronia, da sua organização e da sua demanda. Então, acho que é continuar fazendo, continuar exigindo, tendo mais qualidade. E aqui nós temos redes, nós temos as organizações não governamentais que hoje já se integram em redes. Nós temos diversas redes aí, se nós formos olhar, nós temos até outras redes que a gente ainda nem conhece, mas nós sabemos da Rede Delis, que é uma rede organizadíssima, com mais de 70 instituições não governamentais que demanda, que cobra, inclusive instituiu uma comissão de acompanhamento do PRONASSE, e hoje, apesar do PRONASSE já tem 2 anos que não recebe recursos aqui diretamente, ela senta com a Guarda Municipal, senta com a Secretaria de Direitos Humanos e demanda, e conversa, e analisa e se organiza para maiores pleitos. E aí, da mesma forma, a Rede Monjarte, que também, quando nós chegamos aqui, já existia, e hoje ainda mais consolidada, demanda e se organiza, e organiza a população, principalmente os jovens. Os jovens, a gente vê que tem um esforço, e aí no esporte, na cultura, eles conseguem traduzir a sua demanda, a sua necessidade, mas principalmente a sua paixão por viver. Acreditar que é possível fazer aqui uma qualidade de vida, aqui um estar bem, um estar feliz, é a característica disso que está acontecendo aqui. Lúcia Bertini falando para a Bom Jardim TV, a web TV do Grande Bom Jardim.